Graças a Deus. Queridos, que Deus esteja abençoando a sua vida. Obrigado a você que nos acompanha, você que é o motivo de nós estarmos aqui. Estamos aqui com o programa Palavra Rema, juntos com você, falando do amor de Deus, estando aí com você neste dia tão especial aí com o programa Palavra Rema, né? Nesta quinta-feira. E vamos estudar a Palavra de Deus, trazer a essência da Palavra de Deus para a nossa vida. E para fazer este programa está comigo ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe, pastor Carlos. Obrigado, pastor José Carlos. A gente tem aprendido muito. Essa comunhão está muito boa. Esse conhecimento da palavra nos consola, nos fortalece, nos restaura. Queridos, é muito forte a palavra de Deus. Não fique sem ouvir esse programa de hoje. Vai ser tremendo. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Junto comigo eu tenho também o pastor César. Pastor César, que Deus abençoe a sua vida, pastor. Amém, pastor Zé Carlos. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço ao senhor e é um prazer estarmos juntos. E tem sido a cada dia glorioso demais estarmos juntos, aprendendo da palavra de Deus. Então, que você possa abrir o seu coração, prestar atenção, porque tudo que o senhor fala conosco na sua palavra é para o nosso aprendizado. Amém. Então vamos fazer o seguinte, querido. Nós vamos aí fazer aí, você pegue Bíblia, papel, caneta, que nós vamos fazer um intervalo. É o tempo de você pegar Bíblia e papel. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família, o ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus, né? Olha só, querido, nós estamos estudando a Bíblia e estamos lendo Pedro, no capítulo, lemos ontem Pedro, capítulo 3, e o versículo 11 e o versículo 14, terminando 14, né? Hoje nós vamos entrar na Pedro, capítulo 3 e o versículo 15. Vamos lá, pastor Carlos. Vamos lá, pastor. Vamos lá, olha. No versículo 14, ele falou sobre as ameaças, sobre sofrer por causa da justiça. Você aprendeu, graças a Deus. Então, aqui, ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança, da esperança que é em vós. Olha só. Antes santificai-vos ao Senhor Deus em vosso coração. Deve-se traduzir, separar, né, a Cristo como Senhor no seu coração. Quando ele fala de santificar Deus, ele fala de separar-se ao coração a Cristo. Estais sempre, aí ele continua o versículo, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor. Tudo o que o crente deve conhecer é a palavra de Deus, querido. Tudo que você tem que conhecer, o que o crente, veja bem, o que o crente tem que conhecer é a palavra de Deus. Para você responder com mansidão, é necessário que você conheça a palavra de Deus. Quer dizer, qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós, nunca dê uma postura de acreditar-se melhor e mais justo que os outros, sempre pregando sobre a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus. Pedro, né, ele pressupõe aqui nesse versículo que a fé cristã sofrerá falsas acusações, por isso ele encoraja os cristãos a respondê-las de modo sensato. Quer dizer, a pessoa, ela tem que saber o porquê que ela está vivendo a fé em Cristo. Ela tem que ter a palavra na ponta da língua. Senão ela não convence ninguém. É maravilhoso, pastores, que quando a palavra fala antes, santificai a Cristo como Senhor.
ela está falando exatamente sobre ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você automaticamente santifica Cristo. Sim. Cristo, ele verdadeiramente, ele é testificado como o Senhor da sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele te prepara. O Espírito Santo, ele te guia. O Espírito Santo é que te dá diretrizes para mostrar, para fazer, para que as pessoas possam ver exatamente a diferença do que serve para o que não serve, do que tem para o que não tem. Então, essa palavra é gloriosa, porque quando ele fala assim, antes santificar a Cristo como Senhor em vossos corações, estar sempre preparados. E esse preparado não é um conhecimento simplesmente, sabe, mental, racional, intelectual da palavra de Deus, mas experimental, experimentar Jesus na essência, para que em todas as nossas ações as pessoas possam ver. Não, eu vejo Jesus na vida desse homem. O Senhor Jesus é santo, certo? E nós também temos que ser santos. Exatamente. Como ele, sede santo, como eu sou santo, disse o Pai. E o Filho está aqui, na graça de Deus, o apóstolo Pedro dizendo, santificar a Cristo na nossa maneira de viver. E essa palavra ela está falando para responder com mansidão e temor. Sim. Mansidão, reverência, respeito, temor, não é? A qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual que é a esperança que há em mim? Pastor César, o senhor sabe, o senhor sabia que a gente não, eu vejo tantos crentes que muitas das vezes eles tentam ser melhor do que os incrédulos, né? Mas é na força do convencimento, né? E eu acredito que isso é uma coisa natural. Quando você é uma pessoa santa, você não precisa estar mostrando para ninguém. É questão de natureza. Entendeu? O nascido da carne, naturalmente, ele é carne, assim como o nascido do Espírito é naturalmente é uma Espírito. coisa É natural, o DNA dele, faz isso, parte pronto. do DNA. Pronto. Ele tem exatamente a essência de Deus. Exatamente. É isso aí, é vivendo. Olha só, pega lá em Colossenses, capítulo 4 e o versículo 6. Colossenses, capítulo 4, versículo 6, o que Paulo fala à igreja de Colosso. Mas como o Senhor, santificai-vos a Cristo em vosso coração. Estais sempre pronto a dar a resposta a todo que lhes pedir a razão da esperança que é em vós. A esperança que em nós é Cristo. A esperança que em nós é o céu. Aleluia. A esperança que em nós é a vida eterna. É isso mesmo. Né? Olha só. Esse é o foco. O que fala em Colossenses capítulo 4 e versículo 6? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Quer dizer, Paulo vem falando também o quê? Que a vossa palavra seja agradável. Lembra-se que nós estamos falando de uma fala falada há quase 2000 anos atrás. Paulo falou. Quer dizer, naquela época, querido, o que conservava? O que dava o tempero? Sal. Era o sal. Ele diz que conserva, que dá tempero, que dá sabor, que conserva alimento. Se matasse um grande alimento e a família não fosse comer, o que eles faziam? Eles salgavam, porque o sal conservava. Então, que a sua palavra possa conservar, possa dar tempero, possa dar sabor, para quem puder responder. Por quê? Porque nós temos esperança. Nós temos Jesus. E nós temos que saber levar Jesus. Por quê? Porque nós temos Cristo. Essa é a esperança, que o mundo, né, quer ver em nós. Porque se como cristão eu não tenho absolutamente nada, e o senhor está falando Colossenses, e a palavra de Deus em Colossenses, ela é tremenda, né, quando ela fala assim, em 1,26, dentro desse contexto, que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, 1,26, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, os quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, há uma esperança. Qual que é a esperança? Qual é a esperança para essa nação? Qual é a esperança para esse estado? Qual é a esperança para essa cidade? Qual é essa esperança para mim e para a sua família? É Jesus Cristo. Pastor César, é só Jesus Cristo. O senhor falou isso aí, e eu aprendi algo assim no Evangelho, porque eu já ouvi muitas pessoas que diziam assim, não, eu quero ir para o céu, porque lá no céu eu vou ver anjos, lá no céu eu vou ver a minha mãe, lá no céu eu vou ver meu pai, mas a esperança verdadeira não é ver Moisés. Até eu já falei em cima do altar, eu tenho uma vontade de conhecer Elias, de conhecer Moisés, porque Moisés...
Vai ter bastante tempo, né? Eternidade toda. Não, ele leu ali, ó, Jesus Cristo, a esperança da glória. Eu quero ir para o céu para me ver Jesus e dar um abraço nele e falar, Senhor, cheguei. Estou aqui, aleluia. Afinal, foi Jesus que veio, morreu por nós, deu a sua vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Exatamente. Pastor Zé Carlos, o o senhor pode falar até com um pouco mais de propriedade, o senhor tem mais conhecimento, mas quando a igreja, quando o cristão, quando nós tratamos de Jesus Cristo como uma esperança unânime, absoluta, eu creio que o próprio Evangelho, porque tudo está realmente inserido, tudo está concentrado em Jesus. Então, quando essa palavra, ela tem Jesus como foco, né, como o autor e o consumador da nossa fé, como supremo, como absoluto, então não tem como não querer viver essa essência. Só se a pessoa realmente não conhece. Quando vem a tentação, quando vem aquele laço do capeta para te derrubar, você não tem que pensar em posição, você não tem que pensar no que você tem. É olhar para Jesus. Você não tem que pensar no que os outros vão falar. Ai, não. Ali naquele momento que o pecado vem querer te derrubar, você tem que pensar em Jesus. Foi muito duro o que ele sofreu por ti na cruz do Calvário. Foi moído, ele foi dilacerado. Eu lembro que hoje ele é prefeito, ele falou há muitos anos, 1993, ele falou assim, que para nós, né, que arrancavam a barba de Jesus com a mão, entendeu? Jesus, ele foi humilhado, ele foi moído, sabe? E a gente ficava pensando naquilo. Então, queridos, Jesus tem que ser o nosso foco, pastor César. Tens razão em ler isso aí. Por isso que a ele é glória. Somente a glória. Não tem outro, né? É Jesus Cristo. Querido, se você está pensando em desistir, pense em Jesus. Você está pensando agora em fazer uma coisa errada, pense em Jesus. Você quer fugir dessa luta que você está sofrendo, pense em Jesus. Porque ele não fugiu. Na hora que Jesus estava lá na cruz, ele estava pensando em ti. Ele estava pensando em ti. Ele estava morrendo lá, Pai, está consumado. Ele estava pensando em você, estava pensando em mim, estava pensando em nós aqui, ó. E é por isso que nós temos que perseverar, temos que continuar, pastor César. E por isso que a responsabilidade desse programa é muito séria. Nós temos que realmente nós temos que entrar numa profundidade, pastores, com Deus, para que as pessoas entendam que é um compromisso. O céu não é, embora nós recebemos pela graça, mas nada foi de graça. Custou e custou muito caro o sangue precioso do Cordeiro. Pastorzinho. Olha só, vamos ler o versículo 16 então. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Olha só, tendo boa consciência, para que os que murmuram de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam de vosso porte. É um estilo devoto de vida em Cristo, sem tornar a consideração de que a gente possa dizer, ou no final da justiça de Cristo, o final da justiça de Cristo prevalece. Em outras palavras, ao final se comprovarão que quando equivocados estiveram aqueles que acusam falsamente. Quer dizer, ele vem falando sobre essa, né? A boa consciência no testemunho da medicina moral contra a murmuração dos malfeitores. A boa consciência gera segurança, dos quais ajudam a comentar a vergonha dos murmuradores. Então, quer dizer, você vive com Cristo, está com Cristo, e você vê o que diz lá em Hebreus, capítulo 13 e versículo 18. Hebreus 13, 18. Então, nós terminamos e nós vimos para o 13 e 18 diz exatamente assim: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. A boa consciência. Boa consciência. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo e nós voltamos já.
Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos juntos com você, aqui nesse segundo bloco, com o programa Palavra Rema, né, querido? Estamos estudando, nós lemos aí, o versículo 15, né? Lemos o versículo 15. Não, lemos 16, né? Lemos agora 16. vamos para o 17. Agora nós vamos para o 17. Olha só, 17 vem falando sobre a vontade de Deus, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Pastor César. Amém, pastor Zé Carlos. Diz exatamente assim, versículo 17. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Olha só, porque é melhor que padeceis fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer. Quer dizer, Deus pede realmente a vocês, Deus não pede realmente sofrer pela justiça do que fazer o mal. Refere-se ao sofrimento por castigo. Quer dizer, o Espírito Santo sabe que é indispensável, mais ou menos, que é o que cada verdadeiro cristão experimente como deve ser evidente o destino do sofrer por fazer o bem, sobre estar ali fazendo o bem, né? A vontade de Deus. Quer ver? Lê lá em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 4. Pega Efésios, pastor Carlite. 3 e 12. Efésios 3 e 12. 2 Coríntios, pastor César, capítulo 13 e o versículo, versículo 4. Sobre isso, sobre... 2 Coríntios 13, 4 diz exatamente assim, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive, contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Pega Hebreus 9 e 26, porque Cristo também padeceu uma vez para... Não, perdão, eu estou no 17, né? Não, 17, é porque é melhor padecer fazendo o bem do que fazendo o mal, se assim é a vontade de Deus, né? Mas já vamos completa no 18. O 18 diz o seguinte: porque Cristo também padeceu de uma vez para sempre pelo pecado do justo, pelos injustos, a fim de que introduzíssemos a Deus mortificado na carne e vivificado pelo Espírito. Hebreus 9 e 26. O pastor vai ler ali O Efésios 3 e 12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Em Cristo. Hebreus 9 e 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aleluia. Olha só, ele vem falando quase a mesma coisa do versículo, né? Diz porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado. O sofrimento de Cristo na cruz foi com um propósito solene. Foi pelos pecados, embora como crente sofremos pelos pecados também, mas nunca na esfera da expiação, porque o preço já foi pago totalmente e santifica, não se deve absolutamente nada. Justo pelo pecado do justo e do injusto. Cristo foi sacrificado perfeito, nasceu sem pecado original, que viveu uma vida perfeita, nunca falhou em nenhum momento, somente foi justo. Aí o versículo continua: para nos levar a Deus, refere-se no caminho aberto para que o pecador entre na presença de Deus. Aí o versículo continua: sendo na verdade mortificado na carne, refere-se do fato de que Jesus morreu fisicamente, a fim de entregar-se como sacrifício. Significa que ele não morreu espiritualmente, como alguns afirmam, mas vivificado pelo Espírito.
ressuscitado da morte pelo Espírito Santo. Lê Romanos 8 e 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. 11, 28? Não, 28 e 11. Romanos 8 e 11. 8, 11. 8, 11 diz exatamente assim, pastor. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo que está em nossa vida. Quer dizer, é promessa. Tremendo. Aí Paulo está fazendo uma promessa. Se nós temos o Espírito que ressuscitou a Cristo, que vivificou a Cristo, esse Espírito Santo habita. Quer dizer, nós temos que entender, querido, que você cristão, você é templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, Deus vive em tua vida, te selou. Glória a Deus. E Ele vai te ficar dentre os mortos. Nós estamos mortos no mundo. E quem é que nos traz a vida com Cristo? É o Espírito Santo. Quer dizer, então como Ele padeceu, nós também padecemos por nosso pecado. Não para expiação, porque o preço já foi pago. Mas para nós sermos santificados. E vamos sendo santificados onde? Pelo Espírito Santo de Deus. Quer dizer, o objetivo do aparecimento, do padecimento de Cristo, sofrimento de Cristo, gerou em nós a santificação, pois seu sangue foi depositado diante do Pai para sempre. Por sua morte, ele foi aceito diante do Pai. Como preço de seu sangue, por sua morte, ele entregou no santuário celestial, como depósito do seu sangue, ato feito definitivamente para sempre, mas depois foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. E o aparecimento de Cristo, depois de sua ressurreição, apareceu ao apóstolo João, conforme está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 até o 20, onde Jesus apareceu a João, João vendo Jesus. Apareceu a Paulo, quando esteve em Cesareia, em Atos 23, lê Atos 23 e 11, pastor. Glória a Deus. Atos capítulo 23, Pastor José Carlos, o Espírito Santo, ele atua, a importância dele é tão grande, que ele atua derramando o amor de Deus no nosso coração. Romanos 5, versículo 5, você pode ler. Ele nos ensina a andar no Espírito. Ele fortalece os cristãos para o mistério da fé. Ele também nos assiste os filhos de Deus em suas fraquezas, beleza? Ele também produz fruto espiritual em cada crente que aceita Jesus e concede força para um testemunho de alegria. Quer dizer, o Espírito Santo, quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, ela não fica triste, ela não fica deprimida, ela fica alegre, ela fica feliz. O sinal do Espírito Santo numa igreja, o sinal do Espírito Santo numa pessoa é alegria. Senão, não. Pastor César. Amém. A palavra do Senhor em Atos 23, 11, é isso que o senhor pediu, pastor? E na noite seguinte, apresentando-se-lhe, o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. O Senhor apareceu, Pedro vem dizendo, Pedro 3,18 diz, né? Porque Cristo também apareceu uma vez para sempre, Cristo também padeceu uma vez para sempre pelos pecados do justo e do injusto, a fim de que introduzíssemos a Deus mortificado na carne e vivificado no Espírito. Ele apareceu a Paulo no templo, fortalecendo Paulo, apareceu lá na Arábia, lê lá Gálatas, você pode ler depois, né? Gálatas 1, do 12 ao 17, apareceu em Paulo em Damasco, apareceu a Estevão na ocasião de seu mato, lê Atos 7, está dizendo em Atos? Lê 7, 55 a 56, apareceu na hora da ascensão, em Lucas 24, apareceu aos 11 discípulos no Monte da Galileia, apareceu a Tiago, irmão do Senhor. Lê lá, pastor Carlos, em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 7. Aqui está falando de Estevão, né? Estevão, mas ele estando, quando Jesus apareceu a ele. Exatamente, mas ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. 56, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé
a mão direita de Deus. 1 Coríntios 15, 7. Diz assim, que depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. O pastor Zé Carlos... Olha só, o 6 diz que ele apareceu a mais de 500, né? Aqui o do 15, seria bom, pastor José, eu ler o 15 até o 7. Pode ler? Pode ler. Irmãos, venham lembrar-vos, aqui fala o apóstolo Paulo, está falando da ressurreição de Cristo e o penhor da nossa ressurreição. Quer dizer, o que veio causar, né? Veio realizar no coração dos apóstolos. Então ele diz, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é o apóstolo Pedro, né? E depois aos 12. Também foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Amém. Olha só, querido, nós estamos chegando ao final, né? Pastor Carlos, obrigado, pastor Carlos. Puxa vida, eu que agradeço o senhor por me convidar para mais um programa. Estou muito feliz em estar meditando nesses conhecimentos da Bíblia. Me sinto, já li isso muitas vezes, mas cada vez é diferente, né? Cada vez que você lê, segundo a vontade de Deus, Deus ele te revela coisas novas e eu estou muito feliz por isso. Pastor César, obrigado, pastor César, esteja orando por nós. Pastor Zé Carlos, na verdade sou eu que tenho que agradecer por esse manancial, por tudo que nós temos aprendido. Há uma comunhão muito grande nesse lugar. Verdade. E nós estamos realmente, inteirados daquilo que o Espírito Santo está tratando conosco. Pai, muito obrigado por esse privilégio, é um privilégio. É um privilégio estarmos na Tua presença, é um privilégio ouvirmos a Tua voz. É um privilégio, Senhor, meditarmos na Tua palavra, porque o Senhor dá discernimento, o Senhor dá instrução. É o Senhor que abre, Senhor, o nosso coração para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado. Faz, Senhor, a Tua obra na vida desse amado telespectador, dessa pessoa, meu Deus, que anseia por um conhecimento experimental. Ajuda os Teus filhinhos, meu Pai. Nós necessitamos da Tua graça. Que o Teu Espírito possa passear verdadeiramente no nosso meio, Senhor, fluindo, Senhor, a Tua glória. É em nome de Jesus que nós oramos por cada um, Senhor, hoje e eternamente. Amém e graças a Deus. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, nós estamos amanhã de volta nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.